o arrependimento eficaz? Vamos falar do arrependimento eficaz, entender que ele tem diferenças claras para a desistência voluntária, mas também tem semelhanças, né? São os dois institutos que fazem parte do artigo 15 e que já antecipam vocês. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária vão ter a mesma consequência. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz, na prova, para você marcar, precisam, e obviamente de características diferentes, mas o gabarito acaba sendo o mesmo, fato atípico. Legal? É a atipicidade do fato sobre o qual incidiu a desistência voluntária, a atipicidade do fato sobre o qual incidiu a desistência voluntária, a atipicidade do fato sobre o qual incidiu o arrependimento eficaz. Claro, eles se dão em momentos diferentes. Tudo bem? O que acontece? Quando a gente fala de desistência voluntária, a gente fala sempre, olha, o cara iniciou a execução e largou de mão, desistiu. Esse gestual é importante. Ele abandona, ele desiste do que está fazendo, ou seja, ele larga de mão. Já o arrependimento eficaz não é assim. Porque percebam que a palavra arrependimento nos remete a algo que você precisa fazer. Você tem que agir de alguma maneira, você tem que atuar de alguma maneira para poder chegar no arrependimento. Então, o arrependimento eficaz, diferente, olha para mim de novo. A desistência voluntária, você desiste, você abandona algo que você estava realizando, larga de mão. Então, durante a execução, você larga de mão. O arrependimento eficaz, você fez alguma coisa, já tem algo completo e você precisa agir para impedir de forma eficaz, vem daí o nome, que o resultado se produza. É até mais fácil de enxergar, porque quando você olha para o arrependimento eficaz, o que você percebe? Que tem alguma coisa feita e o cara foi lá, agiu, e esse gestual é importante, positivamente fez algo e de forma eficaz impediu que o resultado se produza. É mais fácil porque você tem um ato completo e tem uma ação positiva, um fazer algo positivo realizado por alguém que de forma eficaz consegue impedir a consumação. Percebam que na desistência e no arrependimento eficaz, a consumação não aconteceu. Que no arrependimento eficaz e na desistência voluntária, você não vai falar de tentativa, porque não foi um motivo alheio. O próprio cara é que ou largou de mão e desistiu, ou, depois que tinha feito algo, foi lá, agiu e não deixou o resultado se produzir. Então, nos dois não tem consumação, nos dois não tem tentativa, nos dois o gabarito é fato atípico. Ah, Cristiano, como é que eu sei a diferença? Por esse gestual que eu estou te mostrando. Desistir significa, estou fazendo e larguei de mão no meio do caminho. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Já fiz alguma coisa, vou lá e impeço que a consumação se produza. Ou seja, de forma eficaz, eu agi positivamente e impedi que a consumação acontecesse. Então a questão concreta vai te mostrar que o cara foi lá, meteu a mão e impediu a consumação. Ah, Cristiano, mas ele foi lá, fez tudo isso e o crime se consumou. Então não é eficaz. Posso marcar? Não, não pode marcar arrependimento eficaz. Ah, mas ele se arrependeu. E não foi eficaz. Responde pelo crime. Então, é um momento que vem um pouquinho depois da desistência voluntária, eu já vou dar o exemplo, onde o cara atua de forma positiva e impede o resultado de acontecer. O exemplo clássico é o do veneno. Você coloca veneno na bebida da pessoa. Ela ingere o veneno. E aí você fala, o que foi que eu fiz? Corre lá e dá o antídoto. E ela não morre. Ela não pode morrer, tá? Ah, morreu! Então, não é eficaz. Ou você pega e leva ela ao hospital e ela é salva. Ah, você levou. Ah, mas eu levei para o hospital, ela morreu mesmo assim.
Então, o arrependimento não foi eficaz. Então, aquela sua atuação positiva, você depois que fez alguma coisa, você vai lá e se arrepende. E fazendo isso, você consegue impedir a consumação, consequência, fato atípico, e obviamente, se você chegou a cometer outro crime, por exemplo, eu violei o domicílio da pessoa para botar o veneno. E a pessoa começou a passar mal, eu peguei, levei para o hospital, ela foi salva. Arrependimento eficaz, homicídio, fato atípico. Mas não responde por tentativa de homicídio? Não! É exatamente por isso, porque a tentativa é motivo alheio, e aqui é escolha própria. Tudo bem? Tá. Mas e violação de domicílio? Se você entrou na casa do cara e fez isso, você vai responder pela violação de domicílio. E se ele teve uma úlcera lá por causa do veneno, não morreu, porque você levou para o hospital, então a lesão corporal você responde. Então, outros crimes, além daquele sobre o qual incidiu o seu arrependimento, você pode responder. Mas aquele que você se arrependeu e conseguiu impedir a consumação, mesmo que você tenha praticado o ato, que você teve dolo, que você atuou, você não vai responder por ele. Ok? Tá? Eu dei um tiro no cara. O cara caiu lá. Eu fui na direção dele, peguei ele, levei para o hospital. E ele não morreu. Arrependimento eficaz. Mas a lesão pegou nele, lesão corporal, você vai ter que responder. Legal? É isso. Qual é a diferença da desistência? Desistência você só largou de mão no meio do caminho quando você podia ir adiante. No arrependimento eficaz, a questão vai mostrar ele agindo. Não é todo crime que admite arrependimento eficaz. Alguns alunos me perguntam, professor, e no furto, hein? Como é que eu faço arrependimento eficaz? Não faz. Porque no furto, quando você subtrai a coisa e tira da esfera de domínio do autor, da vítima, quando você inverte a posse, mesmo que por um momento, o crime se consumou. Então, se você praticou o ato executório, como é que você impede a consumação? Vou devolver. Já não é arrependimento eficaz, porque já está consumado. Vamos ter espaço para outro instituto, arrependimento posterior, fará parte de uma outra dica. Nem todo crime tem espaço para você ter feito a sua conduta toda e depois impedir resultado. É muito comum no exemplo do homicídio. Muito comum. Legal? Tranquilo? Não é só para homicídio, mas é muito comum, principalmente na prova da ordem. Que tem um intervalo razoável entre ação pronta e resultado produzido, consumação. Legal? Então, arrependimento eficaz também está no artigo 15. Ele ocorre quando o agente completa algum ato de execução. Então, tem algo que está pronto. Tem o que está feito. Mas ele mesmo, tem que ser voluntário do mesmo jeito, atua de forma que precisa ser eficaz. Ele consegue impedir a produção do resultado e a consumação. Atenção, que se ele não conseguir, não pode falar em arrependimento eficaz. Ok? Qual é a característica para caso concreto? Afastar a tentativa. Lembrando que tentativa é sempre quando o resultado, quando a consumação não ocorre, por motivos alheios, tornando o fato atípico. Tudo bem? Então você não fala em tentativa, que foi ele que agiu de forma eficaz e impediu a consumação. O agente responde somente por outros fatos que ele tenha praticado, mais uma vez, se houver, porque pode ser que não tenha nada e o seu gabarito vai ser só fato atípico. Tudo bem? Legal? Joia! Então, aqui a gente está preocupado com o arrependimento eficaz, nesta dica. Eu vou dar uma outra dica para vocês, envolvendo a interação desses institutos, a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, para que a gente possa amarrar de forma definitiva essas diferenças, que é onde o examinador gosta de pegar no nosso pé. Mostrar que não tem tentativa e você escolher se é desistência, se é arrependimento, para que então o gabarito seja fato atípico ou então responder apenas por um
outro crime, caso tenha acontecido.